Olá, boa noite. Boa noite. Derrota do governo na Câmara Federal. Deputados aprovam ajuda a estados em crise, mas retira contrapartidas acertadas com Temer. Procurador-Geral Rodrigo Janot denuncia ao STF o deputado José Guimarães, ex-líder do governo Dilma. O petista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega. Presente de Natal. Vereadores de São Paulo aumentam os próprios salários em 26%. Estado Islâmico assume a autoria de ataque na Alemanha. Atentado em feira de Natal deixou 12 mortos e 18 feridos em estado grave. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Todo Seu de hoje. Ele foi um homem tão educado, mas tão educado, que um dia ele deu uma cabeçada na porta e continuou chamando a porta de porta. Ari Toledo esbanja muito bom humor. E 2 ícones da música sobem ao palco. O grande guitarrista de jazz que eu adoro, John Pizzarelli. E a lenda da MPB, Toquinho. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Imperdível. Vem, tô esperando você. Oferecimento CVC, sempre com você. Equipe do prefeito eleito João Dória, do PSDB, lança plano para aumentar os limites de velocidade das marginais Tietê e Pinheiros. A mudança vai ser implementada em 25 de janeiro. Depois de 1 ano e meio, o motorista volta a poder pisar no acelerador. A velocidade máxima na pista expressa vai aumentar de 70 para 90 km por hora, de 60 para 70 km por hora na pista central e de 50 para 60 na pista local. Com um detalhe, na faixa da direita, junto à calçada, será mantida a velocidade máxima de 50 km por hora. Inspirado na linha amarela do Rio de Janeiro, o modelo que traz faixas de uma mesma via com limites diferentes é novidade em São Paulo. O ciclista vai ficar à direita e o pedestre está na calçada. O que vai acontecer? Eu preciso dar uma garantia de que aqui o grau de exposição é menor. O aumento das velocidades nas marginais foi promessa de campanha. Depois de eleito, João Dória cogitou recuar em alguns pontos, pressionado por entidades e ativistas. Antes de os novos limites entrarem em vigor, em 25 de janeiro, a prefeitura promete preparar as marginais. Só para sinalizar, serão instaladas 900 novas placas.
que o futuro secretário dos Transportes, Sérgio Aveleda, não sabe ainda quanto vão custar, mas diz que vão sair de graça. Não teremos custos. As empresas que hoje trabalham nas marginais farão, em regime de doação, a substituição das placas e o incremento da sinalização. O desafio será manter os ganhos em segurança obtidos depois que os motoristas passaram a andar mais devagar nas marginais. A quantidade de acidentes com morte caiu pela metade. Em um ano, até junho passado, houve 31 acidentes fatais, contra 64 nos 12 meses anteriores. Para o futuro secretário, é possível aumentar a velocidade sem perder segurança. São múltiplos fatores de risco, nós vamos atacar os principais, que é o acidente com motocicleta e o acidente com pedestre. Volto a dizer, o pedestre na marginal, ele não está cruzando por faixa de pedestre ou em cruzamentos. O pedestre na marginal que está ali está de maneira irregular, porque não pode ter alguém vendendo, praticando comércio ambulante nas vias da marginal. Vereadores de São Paulo aprovam aumento dos próprios salários e manifestantes invadem a presidência da Câmara Municipal em protesto. Os vereadores votaram hoje o orçamento da cidade para o ano que vem. Em uma sessão rápida de menos de 2 horas, os vereadores de São Paulo aprovaram o orçamento da cidade para 2017. Por 39 votos a favor e apenas 2 contra, eles definiram como o município vai gastar 54 bilhões e 694 milhões de reais que vêm dos impostos, multas e de repasses de verba dos governos estadual e federal. O valor é apenas 0,23% maior que a receita atual da cidade, devido à queda na arrecadação gerada pela crise. Para o vereador André Matarazzo, do PSD, que votou contra o projeto, o orçamento é irreal. Apregou-se na campanha a redução da indústria de multas. E o que nós vimos é o contrário. O valor das multas foi incrementado em 140 milhões. E, ao mesmo tempo, verba de publicidade chegando quase de 80 para quase 250 milhões de reais, o que não me parece que faça sentido num ano de crise como esse. Entraram no projeto questões polêmicas, como a retirada de 30 milhões de reais da verba da coleta de lixo da cidade para custear uma reforma no prédio da Câmara Municipal. Outro ponto que passou foi um artigo que define que qualquer economia com a renegociação dos contratos da prefeitura, que já foi anunciada pelo prefeito eleito João Dória, será revertida para o subsídio do transporte público. Manter a tarifa em R$ 3,80 durante o ano que vem foi uma das propostas de campanha de Dória, mas a Câmara estima que, para cumpri-la, a prefeitura terá que pagar 2,5 bilhões de reais para as empresas. Um outro ponto que provocou manifestações de movimentos sociais que acompanhavam a votação do orçamento aqui no plenário da Câmara foi a aprovação do reajuste do salário dos vereadores para o ano que vem. O aumento será de 26,3%. O salário de um vereador passará de 15 mil para quase 19 mil reais. Após a decisão, um grupo de manifestantes invadiu o gabinete da presidência da Câmara. Eles postaram um vídeo no Facebook. Na imagem, eles estão sentados na sala e a Guarda Civil acompanha a manifestação. Eles querem que o presidente, o vereador Antônio Donato, do PT, revogue o aumento. A última vez que os vereadores tiveram reajuste salarial foi em 2012. Hoje, 30 vereadores votaram a favor do próprio aumento e 11 foram contra. Cerca de 40% se reelegeram para o ano que vem. Nesse momento, eu acho o reajuste um absurdo. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica. As classes sociais mais humildes estão pagando pela crise. Eu acho que os vereadores tinham de mostrar um bom gesto para a sociedade, que a classe política também tem que fazer a sua parte. Procurada, a assessoria da Câmara Municipal minimizou o protesto. Disse que não houve invasão e que as 7 pessoas que entraram na sala da presidência foram lá para conversar com o presidente Antônio Donato, do PT, sobre projetos da área da cultura que ainda não foram aprovados. Mas a assessoria admitiu que os ativistas se manifestaram contra o aumento dos salários dos vereadores durante a reunião. O grupo deixou a Câmara no início da noite. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei sobre renegociação das dívidas estaduais e do Distrito Federal com a União. As contrapartidas que deveriam ser cumpridas pelos estados foram retiradas do texto.
Por 296 votos a 12 e 3 abstenções, a proposta que trata do regime de recuperação fiscal e de renegociação de dívidas dos estados foi aprovada. De manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, fechou um acordo com os deputados, incluindo até integrantes do PT, para beneficiar os estados. A aprovação representa uma derrota para a equipe econômica do governo federal, já que as contrapartidas foram acertadas entre o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu acho que nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. Agora, não votar e achar que no dia 20 de dezembro nós vamos votar aumento de contribuição previdenciária, congelamento de salário, é achar que essa Câmara não respeita a sociedade brasileira. Vários deputados criticaram a atitude do líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, que se ausentou da votação. Agora, se o texto for sancionado pelo presidente Michel Temer, o prazo para o pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União vai aumentar para 20 anos. E os estados que enfrentam crises financeiras mais graves, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, poderão ficar até 3 anos sem pagar as dívidas. Em nota, o Ministério da Fazenda afirma que o governo só aprovará os planos de renegociação das dívidas dos estados com a União que, de fato, viabilizarem o equilíbrio das contas estaduais. No texto, ainda destaca que compete ao Ministério da Fazenda a análise e recomendação para a aprovação final da lei pelo presidente Michel Temer. Ministro do STF, Celso de Mello, pede à Câmara dos Deputados que se manifeste sobre uma ação movida pelo Partido Solidariedade para que a Corte barre uma eventual reeleição do deputado Rodrigo Maia, do DEM, no cargo de presidente da Casa. O Solidariedade argumenta que a Constituição proíbe a reeleição para o cargo na mesma legislatura e, portanto, a proibição da recondução também vale para o mandato tampão de Maia. O deputado foi eleito para o posto após Eduardo Cunha renunciar. Maia articula a reeleição sob o argumento de que não foi eleito para a função pelo período de 2 anos. A eleição da presidência da Câmara será na volta do recesso em fevereiro. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, em desdobramento da Lava Jato. O deputado foi líder do governo Dilma e é irmão de José Genuíno. Ele é acusado de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido R$97 mil em propina da empreiteira Engevix. Segundo Janot, o deputado recebeu propina de Alexandre Romano, um dos delatores da Lava Jato, para facilitar o financiamento pelo Banco do Nordeste para a construção de usinas eólicas na Bahia, no valor de R$270 milhões. Na denúncia, Janot pede que Guimarães perca o mandato e pague junto com Alexandre Romano R$1 milhão como forma de recuperação do dinheiro desviado. Em nota, José Guimarães disse que jamais intermediou recursos para a Engevix e negou ter praticado ato de natureza imprópria junto a qualquer instituição. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Depois de levar aquele trompaço do repórter da TV Al Jazeera, a Dilma Rousseff, a Janete, assim que ela atende os telefones em casa, deve estar muito decepcionada hoje com o líder da minoria, que foi seu líder lá na Câmara, o José Guimarães, irmão do herói genuíno do Araguaia. O Guimarães, que é conhecido como Capitão Cueca, porque um assessor dele foi pego com a boca, os dólares na cueca, agora protagoniza um caso de corrupção ridículo. Ele pegou 10% da propina que o vereador em Americana, Alexandre Romano, teria, pelo menos é acusado disso, pego para fazer uma transação com a Engevix e o Banco do Nordeste. Ou seja, além de desmoralizar o governo Dilma, o nosso querido Capitão Cueca pegou uma propina de R$97 mil e está dizendo que não tem nada com isso, com aquela cara dura de sempre.
Pelo menos é o que disse o Rodrigo Janot, acusando-o de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas que coisa, hein? Ô, propinazinha mincha! Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto. Até! Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que as dificuldades que o país está enfrentando o motivam a trabalhar. Temer discursou durante o anúncio da liberação de 700 milhões de reais para o Mediotec, um programa voltado ao ensino médio. Temer afirmou que a aprovação da PEC do teto de gastos pelo Congresso não representou queda nos investimentos em educação e que as medidas são necessárias para a retomada do crescimento. O país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, essas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar. Nós temos que fazer o país crescer. O presidente afirmou ainda que a educação tem sido prioridade em seu governo ao lado do ajuste fiscal e que, por isso, decidiu enfrentar descontentamentos e apresentar a medida provisória que altera o ensino médio. Se vamos fazê-la por medida provisória, porque isto vai mobilizar o país, como mobilizou. Mobilizou tanto que até escolas ocupadas se verificaram. E, aproveitando essa discussão e tendo-as feito novamente na comissão especial e ao depois no plenário da Câmara dos Deputados, aprovou muito recentemente a reforma do ensino médio, que agora está no Senado Federal. Enfim, valeu a pena fazê-la desta maneira. Em novo embate, o juiz Sérgio Moro ironiza advogados de Lula. O juiz lembrou que a defesa do ex-presidente apresentou diversas acusações contra ele. A discussão desta vez foi ao final da audiência de José Afonso Pinheiro, ex-zelador do Triplex em Guarujá. A propriedade é atribuída a Lula. Ele foi ouvido como testemunha de acusação na ação em que o petista é réu. Na audiência, José Afonso afirmou que todos no edifício sabiam que o apartamento era do ex-presidente. Ao ser questionado pela defesa de Lula sobre sua candidatura ao cargo de vereador em Santos pelo PP, ele disse que estava desempregado desde que o episódio veio a público e chamou de lixo os advogados de Lula. Eu perdi o meu emprego, perdi a minha moradia, aí você vem querer me acusar, falar alguma coisa contra mim? O que você faria numa situação? Como é que você sustentaria a sua família? Não, senhor José Afonso, eu não estou acusando o senhor. Você nunca passou por isso. Quem é você para falar alguma coisa contra mim? Vocês são, posso falar que vocês são um bando de lixo, isso que vocês são. O que vocês estão fazendo com o nosso país, fizeram com o nosso país? Ao final, o juiz Sérgio Moro agradeceu o depoimento do ex-zelador. O advogado da OAS, Edvar Carvalho, que estava na audiência, protestou. O ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, também é réu na ação. Excelência, o senhor também não lamenta a forma como a testemunha se dirigiu às partes e aos advogados da mesa? Não, doutor, eu acho que ela estava redarguindo uma linha de perguntas que estava ofensiva para ela. Chamando de lixo? Não, esse foi um pouco o excesso da testemunha, mas enfim. Neste momento, o Moro manda que a videoconferência seja interrompida. A continuação da gravação foi divulgada na internet. É algo absolutamente gratuito, doutor Sérgio. Doutor, então, a defesa sugerindo que ela está mentindo por causa da política. Mas, desculpa, não sugeriu. Não. A partir daí, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, entrou na discussão. Excelência, Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu não sugeri nada, eu fiz perguntas absolutamente pertinentes com o assunto. Moro, então, dispensou o zelador e ironizou a defesa de Lula, ao lembrar que os advogados do ex-presidente apresentaram diversas acusações contra ele. Às vezes não vai sofrer queixa-crime ou ação de indenização, a testemunha, né? 3, 9. Depende. Quando as pessoas praticam atos ilícitos, respondem pelos atos. Acho que é isso que... Vai entrar com a indenização, então, contra ela, doutor? Não sei, o senhor está advogando alguma coisa? Não sei, a defesa entra contra todo mundo. O senhor já lamentou, o senhor vai advogar? Eu acho que ninguém está acima da lei. Então, da mesma forma como as pessoas estão sujeitas a determinadas ações, as autoridades também devem estar. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Faço o registro de Vossa Excelência e recebo como elogio. Tá bom.
Não é a primeira vez que a defesa de Lula e Moro discutem. Desde o início dos depoimentos, em diversas ocasiões, bateram boca. Numa delas, Sérgio Moro pediu respeito à figura do juiz. O juiz Sérgio Moro manda soltar 2 executivos ligados ao Odebrecht. Agora, apenas o herdeiro da empreiteira, Marcelo Odebrecht, continua preso. Moro determinou a soltura de Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Os dois integravam o departamento de propinas da Odebrecht, criado para coordenar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Mesmo com a delação, Marcelo Odebrecht deve ficar preso até o final de 2017. Ao mandar soltar os executivos, Moro elogiou a empreiteira em mudar as práticas empresariais. Segundo Moro, é uma louvável mudança de postura do grupo Odebrecht. O juiz disse ainda que o departamento de propinas foi desmantelado. Ontem, os acordos de delação dos 77 executivos chegaram ao Supremo Tribunal Federal e estão numa sala-cofre na corte. A previsão é de que, em fevereiro, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, diga quais acordos serão homologados. Ao assinar os acordos, a empreiteira divulgou um comunicado à sociedade intitulado "Desculpe, a Odebrecht errou", e assume que participou de práticas impróprias e se compromete com mudanças. Hoje, reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o grupo Odebrecht obteve benefícios de pelo menos 8 bilhões e 400 milhões de reais com a aprovação de 2 medidas provisórias de 2006 a 2015. As 2 MPs envolvem a Braskem, braço petroquímico da Odebrecht. Segundo o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, o sucesso nas votações envolveu o pagamento de, no mínimo, 16 milhões e 900 mil reais em propinas a parlamentares e doações a campanhas eleitorais. Segundo o delator, os senadores do PMDB, Romero Jucá e Renan Calheiros, atuaram ativamente para que as emendas apresentadas pela Odebrecht fossem aprovadas. E também foi solto hoje Branislav Contic, assessor do ex-ministro Antônio Palocci. Ele deixou a prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Branislav Contic é réu na Lava Jato e responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai usar tornozeleira eletrônica. Em outubro, o ex-assessor de Palocci tentou suicídio na carceragem da Polícia Federal ao ingerir 40 comprimidos. Segundo a defesa, Contic faz tratamento e toma antidepressivos. As empresas Odebrecht e Braskem devem assinar amanhã um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que prevê pagamento de multa de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O acordo prevê que a Justiça norte-americana suspenda ações judiciais que já estão em curso contra a Braskem e outras que seriam abertas contra a Odebrecht por cometer crimes no país. Também nesta quarta, as empresas brasileiras devem assinar um pacto com a Suíça por terem usado bancos do país para lavar dinheiro usado como propina. A assinatura de acordos da Odebrecht com Brasil, Estados Unidos e Suíça, países onde a empreiteira assumiu ter cometido crimes, está previsto no acordo de leniência da empresa fechado neste mês. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A delação dos executivos da Odebrecht já produz resultados para os delatores. De todos os 77 ex-executivos da construtora que se tornaram colaboradores da Justiça, apenas Marcelo Odebrecht, o herdeiro do grupo, continua preso. Hoje, Sérgio Moro mandou soltar Luiz Eduardo da Rocha Soares e Olívio Rodrigues Júnior. Não são personagens secundários, ao contrário, cuidavam dos pagamentos de propinas feitos no exterior. Saíram como parte do acordo. Na prática, a liberação dos executivos da Odebrecht é uma espécie de pagamento antecipado do prêmio de delações que ainda nem foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para evitar grandes frustrações, o Ministério Público e o Judiciário precisam assegurar agora que o refresco servido aos corruptores da Odebrecht vale a pena. Sem a punição severa dos políticos corruptos que estavam no bolso da construtora, a imagem dos ex-diretores da Odebrecht na beira das piscinas de suas mansões será a desmoralização da Lava Jato. Boa noite. O médico cassado Roger Abdelmaci, de 72 anos, foi internado hoje em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz. Ele deixou a cadeia de Tremembé, onde cumpre pena por crimes sexuais, para fazer exames na capital. Os médicos suspeitaram de entupimento nas artérias coronárias e pediram a internação.
Em 2011, ele foi condenado a 181 anos de prisão por abusos contra 37 pacientes cometidos entre 1995 e 2008, mas ficou 3 anos foragido e só foi preso em 2014. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque com um caminhão na Feira de Natal de Berlim. A polícia da Alemanha libertou o homem que tinha sido preso depois do atropelamento. O autor do massacre continua solto. 12 pessoas morreram e 18 estão em condição crítica. O refugiado paquistanês de 23 anos foi detido pouco depois de o caminhão invadir a Feira de Natal na parte ocidental de Berlim. Ele teria sido perseguido por uma testemunha depois de saltar do veículo. A testemunha perdeu o homem de vista antes de ele ser capturado. A polícia anunciou que ele negava participação e poderia não ser o agressor. Mais tarde, a procuradoria informou que ele foi solto por falta de provas. O caminhão pertencia a uma companhia de transportes polonesa. Outro homem, um polonês, foi encontrado morto dentro do veículo. Segundo a transportadora, ele era o verdadeiro motorista e o corpo tinha marcas de golpes. A chanceler Angela Merkel visitou o local do ataque. Ela disse que aparentemente foi um ataque terrorista e que vai ser duro suportar se o assassino for alguém que procurava proteção e asilo. Turquia anuncia a prisão de 6 pessoas ligadas ao homem que matou o embaixador russo no país. O atirador era um policial turco de 22 anos que estava fora de serviço. Ele entrou na galeria de arte com um distintivo da corporação e ficou atrás do embaixador na posição típica de segurança até sacar a pistola e balear Andrei Karlov. Ele foi morto a tiros por um guarda. A polícia prendeu os pais, a irmã e outras pessoas próximas a ele para interrogatório. Russos e turcos denunciaram uma provocação para prejudicar as relações entre os dois países e mantiveram a reunião trilateral com o Irã sobre a Síria, programada para hoje em Moscou. Os Estados Unidos informaram que suas 3 representações na Turquia seriam fechadas hoje, depois de disparos em frente ao prédio da Embaixada Americana em Ankara durante a noite. A embaixada fica perto da galeria onde Karlov foi morto. Apesar do assassinato do embaixador russo em Ankara, a Turquia e a Rússia mantiveram a cooperação, inclusive sobre a Síria. A Rússia, o Irã e a Turquia manifestaram apoio para um cessar-fogo expandido na Síria e se disseram prontos para serem fiadores das negociações de paz. A Rússia e o Irã estão ao lado do regime sírio. A Turquia apoia os rebeldes. Apesar de estarem em lados opostos em relação ao conflito, Moscou e Ankara promoveram uma trégua para permitir a saída dos moradores do leste de Alepo. Funcionários do Crescente Vermelho e combatentes pró-governo receberam com frutas e água os civis que foram retirados de 2 vilarejos xiitas dominados pelos rebeldes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que 25 mil pessoas, entre rebeldes e civis, deixaram Alepo desde quinta-feira passada. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Até amanhã. Uma boa noite. Fique agora com o Runifon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.